A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Esdras, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. O decreto de Dario. Então, o rei Dario deu ordem a buscarem na chancelaria, onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Aqumetá, no palácio, está na província de Média, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, esse baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tetenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os asparquitas, que estás de além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, então, levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixo decreto, com diligência se faça a conclusão e consagração do templo. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e os levitas
se purificaram-se como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. Então mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinha voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem ao Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães não fermentados por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. O retorno sob a liderança de Esdras. E passadas estas coisas do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. O segundo, a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi princípio da partida da Babilônia, e do 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado a seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei de Israel, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita e etc. Por fim, se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que se achares em todas as províncias de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de Deus que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiro, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que se foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-los-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto por vos pedir o sacerdote Esdras, estes escribas da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se passa para a casa do Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também dos favores também vos faremos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer decreto, quer multa sobre seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de vossos pais, que assim inspirou ao coração do rei para ornamentar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes
príncipes poderosos do rei. Assim, me animei segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltaram. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Sarxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias; com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Matmoabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Sepatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 280 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgad, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 60 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali, acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, e os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E enviei-os com mandato a Ido, chefe em Casifia. Falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para os ministérios dos levitas, segundo 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhes pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira todos os que os deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Razabias, e com eles 10 homens e 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. E tive taças de ouro de 1000 dracmas, e dos vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhe: vós sois santo ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e do chefe dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês. Mas para irmos a Jerusalém, a mão do nosso Deus estava sobre nós. Assim livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os utensílios da casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias,
filha de Binui, levitas. Tudo foi contado, pesado e registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens aos reis aos seus sátrapas e aos governadores além do rio. Então estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. A apostasia do povo. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes levitas, não tem separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram as suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturaram a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus e de Israel por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde, a confissão de Esdras. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto. Me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, a espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque somos servos, porém, da nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixemos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, e pelas imundícias dos povos das terras delas, pelas suas abominações com que na sua corrupção encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, para que comais o bem da terra e os deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim, contra nós, de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois escapamos, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Capítulo 10. O arrependimento do povo. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediríamos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho de meu Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio,
e nós seremos contigo, esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro, a separação das mulheres etéias. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, apartai-vos do povo, da terra e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos, e os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponham-se nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que se desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus. Por esta causa, porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikva, se opuseram a isto. Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim fizeram os que voltaram do cativeiro, o sacerdote Esdras e os homens da cabeça dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, foram apontados e assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos de sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadabe, e seus irmãos, Mazéias, Eliezer, Jeribe e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e acharam-se culpados. Ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Hanania e Zebadias, e dos filhos de Harim, Mazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elionai, Mazéias, Ismael, Natanael, Josadabe e Elasa, e dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum, Telém e Uri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias e Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza, e dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Zabai e Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jesube, Seal e Jerimote, e dos filhos de Pat-Moabe, Adna, Quelai, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés, e dos filhos de Harim, Eliezer e Isias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Malu e Semarias, dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Madai, Anrão, Euel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Ebani, Binui, Simei, Simeias, Natã e Adaías, Máquina de Bai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joiel e Benaia. Todos esses tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar?
Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.